Então, meus amores, dando continuidade aos nossos estudos, temos o seguinte: evolução do RH ao longo dos anos. Então, em meados do século XIX, o crescimento da indústria marcado por significativas mudanças no processo produtivo reafirmou o capitalismo como modo de produção. Por consequente, o empregado perdeu o controle do processo de produção, devido à reestruturação resultante da divisão do trabalho. Essas mudanças imprimiram intensas modificações nas relações de trabalho, o que fez surgir a necessidade de remodelação do sistema administrativo, ou seja, dos sistemas administrativos. Foi nesse cenário de crise, desajustes e contradições que a gestão de pessoas iniciou mudanças nas estruturas organizacionais. Então, com o surgimento, com essa questão já em meados do século XIX, com o crescimento da indústria, do processo de industrialização, era preciso organizar, ou seja, ter uma parte administrativa dentro das empresas, de modo que essa parte administrativa soubesse, sobretudo, gerir o pessoal, ou seja, os funcionários dessa empresa. Então, foi necessário surgir aí os recursos humanos, que é a parte que vai administrar, que vai gerir o pessoal, ou seja, a parte administrativa dentro da empresa. Então, nesse cenário surge a necessidade de se remodelar a questão da gestão de pessoas, para que a estrutura organizacional das empresas pudesse, de fato, ter um processo administrativo remodelado e mais significativo, bem mais reestruturado. Dessa forma, temos o seguinte: mesmo com o antigo nome de Departamento de Relações Industriais, porque nós podemos observar que no início surge aí essa parte, esse Departamento de RH como Relações Industriais, a função do RH sempre foi centrada em um controle rígido de registros burocráticos e na supervisão da conduta dos trabalhadores. Nessa fase inicial, as maiores preocupações desse departamento eram focadas na eficiência e nos custos da instituição. Além disso, a ênfase não estava na condição do trabalhador, mas preconizava os processos da divisão de trabalho em relações às máquinas. Então, como nós podemos observar que mesmo com esse nome, esse departamento sendo nomeado por Relações Industriais, a sua função sempre foi centrada naquele controle que se volta para a questão burocrática, para a questão normativa dentro da instituição. E na sua fase inicial, a preocupação principal era focada em custos da instituição, quanto a instituição iria gastar com remuneração, enfim, no sentido de controlar os custos da instituição, dando ênfase à condição do trabalhador, mas preconizava o processo de divisão dentro do trabalho em relação às máquinas. Precisava-se de mão de obra qualificada para atuar no mercado industrializado, e esse pessoal deveria ser recrutado. E cabia, então, a esse departamento, sobretudo, a condição da divisão de trabalhador, no sentido de que este trabalhador iria exercer sua função de acordo ali com a relação de capacitação dentro do potencial de manusear as máquinas.
Anos mais tarde, ainda nesse cenário modificado pela rápida industrialização e em condições muito precárias de trabalho, a concepção de homem defendida pelo departamento pessoal era do homo economicus, cujo trabalho era motivado exclusivamente pela recompensa salarial. Então, a questão econômica, né? Homo economicus, que se volta aí para a questão, né, da recompensa salarial. Esse trabalho era motivado sobretudo por isso. Esse conceito influenciou consideravelmente as alterações no modo de produção do trabalho, que agora era um trabalho industrializado, né? E como nós já sabemos, nesse período precisava de mão de obra qualificada para estar atuando neste mercado de trabalho industrializado. E esse setor pessoal, né, ou seja, o setor de recursos humanos, ele ia, sobretudo, lidar com essa questão da recompensa salarial, da questão econômica da instituição. Na época, diversos estudiosos e economistas propuseram reformas e incentivavam a adesão aos conceitos defendidos pela administração científica. Que conceito seria esse? Cujo propósito era promover meios de aumentar a produtividade. Nesse universo de pressão por melhoria na produção, o principal problema que desafiava a gestão dos trabalhadores era a fadiga resultante da padronização das tarefas. Muitas tarefas tornavam o trabalho, né, enfadonho. Então, esse cansaço mental gerava insegurança emocional, que influenciava negativamente na produtividade do trabalho. Nós sabemos, então, que aqui se voltava mais para a questão, né, de tornar o homem um trabalhador que soubesse lidar com a máquina. Não via a questão do ser humano em si, mas a questão da relação do homem com a máquina, né? Visava apenas o trabalho forçado, né? Que por muitas horas de trabalho tornava, então, esse trabalho enfadonho, e acontecia a questão do cansaço com relação à fadiga e até mesmo mental, né? Então, esse cansaço mental gerava insegurança emocional, que influenciava negativamente na produtividade do trabalho. E, mediante isso, era preciso aumentar, né, a produtividade, procurar uma forma de melhorar essa questão. Nessa conjectura, o grande desafio dos gestores era adequar o homem à máquina e modificar processos com a finalidade de evitar conflitos internos, danos à saúde mental e física, fadigas e doenças crônicas em nome da produção. Então, vários estudiosos, nesse sentido, começaram, então, a estudar uma forma, uma maneira, né, de alternar, de modificar, de melhorar, né, a questão aí do trabalho braçal, né, do homem com lidar com a máquina e evitando também danos, mesmo que aumentasse a produtividade, mas que tivesse uma segurança aí dentro das empresas, do lidar com o homem, com a máquina, e que não viesse causar danos, como bem colocado aqui, à saúde mental, física, fadigas e outras doenças crônicas, né, em nome da produção, porque isso prejudicava a produtividade da empresa, podemos também dizer da instituição. Mas a evolução do setor de RH também sofreu influência da teoria das relações humanas, que surgiu em 1930. Essa teoria foi o pilar de um movimento em prol da humanização da organização. A ideia central desse movimento aponta que os resultados obtidos nas instituições sofriam mais influência dos fatores psicológicos que das questões físicas ou mentais. Descobriu-se também que o comportamento do funcionário é bastante influenciado pela sensação de pertencimento aos grupos constituídos durante a estada naquela empresa.
Sob essa ótica, o departamento de pessoal viu surgir uma nova visão de homem, enquanto trabalhador, um ser social, cheio de peculiaridades, cuja produtividade passou a ser motivada pela noção de reconhecimento. Essa valorização do compartilhamento mudou o foco das tarefas para as pessoas. Sim, o homem precisava trabalhar, né, ser um bom profissional, a lidar com as máquinas, mas também precisava ser valorizado na sua questão humana, né, uma pessoa humana e que também precisava ser valorizado e trabalhado o seu aspecto humano. Então, a influência na administração neoclássica. A administração neoclássica do período pós-guerra, de 1950 até 1990, influenciou bastante a mudança na visão e nos conceitos que delinearam a reestruturação da nova proposta de gestão de recursos humanos. Vê a questão, né, da produtividade, mas também o aspecto humano do funcionário. Com isso, o modelo administrativo burocrático sofreu modificações. Segundo a teoria estruturalista, a teoria das relações humanas foi então substituída pelo comportamental. Sob essa vertente, o foco é direcionado tanto para as pessoas como para o espaço organizacional. Essa estrutura é baseada na utilização de processos que priorizam a humanização. Assim, essa lógica contrasta com o antigo conceito de administração, que sustentava normas mais rígidas e procedimentos excessivamente burocráticos. Essa fase foi estimulada pelo avanço significativo da industrialização, em resposta à precariedade dos moldes anteriores, que já se tornavam incompatíveis com a demanda da nova realidade. Então, como nós podemos perceber, desde o início da questão do RH, perpassando aí, né, ao longo do tempo, foram sofrendo modificações. Mesmo que, no início, preconizava-se mais a questão de um homem como ser que era visto só como trabalhador com relação à máquina, mas depois foram se trabalhando a questão de um homem ser produtivo e para que ele fosse mais produtivo, fosse também valorizado o seu aspecto humano, deixando aí a questão da precariedade inicial para, a partir desse conceito, né, que se volta para se respeitar e valorizar a questão humana, o homem se tornar mais produtivo também e melhorar aí a questão do lidar, né, dentro de uma sociedade agora industrializada, né? Então, podemos ainda dizer o seguinte: nessa conjectura, surgiu o departamento de RH. A ele foram atribuídas funções mais específicas relacionadas ao recrutamento de pessoal, que é justamente a seleção, a análise, o treinamento e capacitação das equipes. Todas essas estratégias eram fortemente norteadas pelas teorias psicológicas que ganhavam força na época. Então, desta forma, nós vamos dar continuidade no próximo estudo, após este segundo vídeo.